Olá, muito bom dia para você que está no Dial, nos 99,1 FM, continuação da terceira hora do Manhã CBN desse sábado, e para você que está chegando no youtube.com/CBN Campinas, muito bem-vindo ao CBN Saúde Especial em parceria com o Hospital PUC Campinas. Hoje nós recebemos aqui o Agnaldo Pereira Catanossi, que é o superintendente do hospital. Muito bom dia, doutor, muito bem-vindo. Bom dia a todos aqui, sempre muito bom estar com vocês, bom dia aos ouvintes, obrigado pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos. E também estamos com a Bruniele Fantin, que é gerente de enfermagem de convênios. Muito bom dia, muito bem-vinda. Bom dia, Felipe, obrigada, viu? Bom dia a todos. A gente vai falar sobre algumas questões do Hospital PUC Campinas e também entender um pouquinho como funciona, né, os bastidores de um hospital que é tão grandioso e tão importante aqui para nossa cidade. Grandioso, eu diria que quase literalmente, né, doutor Agnaldo? Porque teve uma nova estrutura, né, a entrega do novo pronto atendimento com mais de 2.300 metros quadrados. Uma estrutura, a gente pode pensar assim, nossa, é grande, né? Mas às vezes parece que não é, né? E parece que já ficou pequeno, né? Impressionante como as coisas estão numa velocidade. Uma obra grande, uma obra entregue há pouco tempo, há um ano, cerca de um ano atrás, com o Hospital PUC é um hospital grande, que vem se desenvolvendo, principalmente naquela região noroeste, mas atende já Campinas, uma boa parte de Campinas e região de Campinas. E havia necessidade do investimento também na área do setor privado, né, do atendimento de convênios. E o nosso objetivo foi uma melhoria, uma atualização na infra e no atendimento do pronto atendimento e pronto-socorro do setor privado. Por isso nós trouxemos aqui também a nossa enfermeira gestora da área desse setor, pronto atendimento, para nos ajudar aqui também a entender melhor como que funciona isso tudo, né? O Bruniele, para poder justamente entender isso, a gente associa muito o Hospital PUC Campinas com o SUS porque é uma das principais bases de atendimento. Mas agora o foco é justamente voltar para os convênios, mostrar que o hospital está mais do que preparado também para receber os convênios, né? Exatamente, Felipe. O hospital, né, ele já é um hospital antigo aqui na cidade, né, com mais de 40 anos de história, e nós atendemos convênios e privados há muito tempo, né? Então agora, dentro dessa nova estrutura muito maior que nós temos para oferecer, onde a gente vai fazer, né, tem esse atendimento para mais de 20 tipos de convênios, né? E toda a população ali da nossa região e do hospital, da cidade como um todo, é importante essa captação ali, né, desse público, e fornecer também para os pacientes um atendimento, uma estrutura agora segregada entre paciente adulto e pediátrico, né? São estruturas distintas lá dentro, onde é feita toda uma diferenciação de ambientes direcionadas à parte pediátrica para o lúdico, né? Então, tendo muita visão do externo, iluminação adequada, proporcionando um ambiente mais tranquilo e acolhedor, mesmo sendo um pronto-socorro, trazer isso nesse ambiente que costuma ser mais perturbador, que é um pronto-socorro, né? Então, ter essa diferenciação entre o adulto pediátrico é um dos principais fatores de diferenciação hoje lá dentro da unidade. Eu estava lembrando, a gente estava conversando com o pessoal do Hospital Maternidade, né, falando sobre a hotelaria, né, apesar do nome hotelaria, que é justamente essa questão da ambientação e tal. E a gente pensa no pronto atendimento como aquela parede branca, frio, com aquele azulejo nas áreas molhadas, e não precisa ser assim. Exatamente. Né? Não precisa necessariamente ser cada assim. dia mais a arquitetura hospitalar, né, ela vem fazendo essa integração mesmo, trazendo esse conforto, esse acolhimento, com itens de madeiras, flores, né? Tudo tentando integrar o ambiente externo com o interno, trazer para o cliente, para o paciente que está dentro do hospital, o que muitas vezes ele não consegue chegar lá fora, né? Não está com condições clínicas para isso. Então, a gente consegue, dentro dessa estrutura, fazer essa integração do paciente e trazer um pouco mais de conforto nesse momento, né? A Bruniele falou um ponto aqui que eu acho que pega bastante, doutor Agnaldo.
hoje a gente pensa no paciente como alguém debilitado, ok, que tem uma condição de saúde, só que nós temos que pensar também ele como cliente, querendo ou não, mesmo ele sendo SUS, eventualmente. É bem isso, Felipe. Hoje, quando alguém procura uma unidade de saúde, um equipamento de saúde, um hospital, ele, lógico, ele tem a questão técnica da demanda assistencial, dos sintomas, mas ele procura muito mais que isso, ele procura serviço. Então, os hospitais e as unidades, elas precisam ser atualizadas em 2 aspectos. Primeiro, porque os recursos tecnológicos, a estrutura de infra de tecnologia, TI, há uma necessidade de uma mudança, atualização, até no modelo, né, Brunelli, de enfermagem em relação à separação das unidades ali internas, para que a gente possa atender melhor e atualizado com os protocolos, mas tem também a expectativa dos pacientes nessa ambientação, nessa infra. E isso a gente tem que ouvir o cliente. Claro, aí cliente eu coloco de maneira generalizada, o foco dessas áreas é o setor privado, mas também na área do SUS, né? Essa melhoria toda, até para que a gente possa desenvolver e atender essas expectativas. E você disse uma coisa de hotel, mas é verdade, um hospital também é um hotel. Né? Isso é uma verdade. Querendo né? ou não, né? Então a gente negar isso é negar. É não estar alinhado à população e aquilo que ela deseja. Lá dentro a gente tem serviços de alimentação, tem restaurante, tem roupa de cama, lavanderia. Então, esses serviços eles estão alinhados e precisam estar alinhados com a expectativa e a gente sabe que é necessário essa melhoria a cada dia. Né? Não é fácil, né? Não Porque é um hospital fácil, tem muita coisa. Né? E nós contamos também com os acompanhantes que não estão no momento, né, de dor, tem um paciente ali ao lado, mas ele está em plenas condições, né? Então, ofertar isso além do paciente para o acompanhante. Então, ele tem essa percepção ainda mais aguçada quando a gente fala de hotelaria, de serviços a serem emprestados. O acompanhante ele tem aquele olhar atento ali que às vezes o paciente não tem, né? Não está com esse foco naquele momento, mas a gente tem sempre essa preocupação, inclusive com o acompanhante, ele poder ter todas as percepções e os sentimentos ali atendidos da melhor forma, né? A gente está conversando aqui com o Aguinaldo Pereira Catanossi, que é superintendente do Hospital PUC Campinas, e com a Bruniele Fantin, que é gerente de enfermagem de convênios. A gente vai fazer uma rápida pausa, só para daqui a pouquinho, na volta, a gente vai falar um pouquinho mais sobre essa questão de atender melhor o paciente, não no sentido médico, não no sentido de tratamento, mas observando justamente esse redor, essa ambientação ou ambiência, como você preferir falar. A gente vai para um rápido intervalo, volta já. Estamos de volta com o CBN Saúde Especial, conversando hoje com Aguinaldo Pereira Catanossi, superintendente do Hospital PUC Campinas, e com a Bruniele Fantin, que é gerente de enfermagem de convênios. No bloco anterior, a gente estava falando um pouquinho sobre a questão da ambiência, né, de como pensar em todas as questões que envolvem a vinda de um paciente para o hospital. E a gente está falando também de um posicionamento do Hospital PUC Campinas para atender os convênios, que estão cada vez mais exigentes, né, no sentido de uma prestação de serviço mais próxima da perfeição, seja do ponto de vista clínico ou seja do ponto de vista de ambiência. E aí, Bruniele, queria saber, analisando hoje o cenário do hospital, é possível alcançar isso? Olha, possível, nós fazemos o possível e muitas vezes o impossível para alcançar. A excelência nós temos, né, doutor? Então, óbvio que são todos os dias destinados todos os esforços de diversas equipes, de diversos profissionais para fazer o melhor pelo paciente, pelo acompanhante, para atendê-los da melhor forma possível. Todos os dias são inúmeros recursos que são direcionados para uma assistência de qualidade, para uma assistência segura, para uma experiência que possa depois fazer com que essa pessoa ela crie um vínculo com a nossa instituição e seja uma escolha nos procurar, né? Não a última opção, mas ser uma escolha nos ter como referência. Ô, doutor Aguinaldo, eu tenho uma descrição aqui do hospital que eu queria que o senhor explicasse pra gente. Hospital de alta complexidade com resolutividade.
A palavra é difícil. Você não pode exigir muito de mim esse horário. O que significa isso? Olha, o nosso posicionamento, e agora com essa estrutura nova, pronto atendimento, isso reforça ainda mais, com o setor privado também, principalmente, é a expectativa de ser um local onde a gente consiga atender de maneira eficiente e segura, com uma hotelaria. A gente não está falando de luxo, a gente está falando de uma estrutura adequada à expectativa dos clientes e do que se pretende do ponto de vista técnico assistencial. Em relação à alta complexidade, é a nossa vocação. A PUC Campinas, em apenas 45 anos, se a gente for comparar com muitos outros hospitais da região, até é um hospital jovem, né? Tem bastante tempo. A PUC tem 80 anos, mais de 80, mas o hospital em si tem 46 anos. É uma estrutura que cresceu muito rápido. Hoje a gente consegue ter a vocação em relação às principais patologias que oferecem risco ao paciente, do ponto de vista de gravidade. Então a gente está falando aí de transplantes cardíacos, cardiopatias, infartos, então necessidade de hemodinâmica, tem 2 aparelhos, tem muita tecnologia lá dentro, para que a gente teve a oportunidade de ter já habilitação e fazer os procedimentos relacionados ao coração artificial também. Nós temos também lá situações na área da oncologia também, não só com diagnóstico apurado com os equipamentos, mas também a possibilidade desses tratamentos. Então, o pronto atendimento é uma situação mais de urgência e emergência, onde as pessoas têm uma situação que tem que ter rapidez e agilidade nesse atendimento. Lá a estrutura nova, ela comporta quase mais de 20 mil pessoas por mês de atendimento, é uma estrutura robusta para aquela região. Ela ficou muito bonito, muito acolhedor mesmo, talvez acho que foi o maior pronto atendimento de convênio do setor privado. O SUS já tem um tamanho grande lá de atendimento, né? Mas o setor privado ele ganhou uma ampliação e uma estruturação que vai de encontro com a rapidez e segurança nesse atendimento. E é claro, as pessoas também vão para o hospital, a gente tem que considerar, né, Felipe, a questão da dinâmica, né? Muitos precisam ainda levar seu computador, levar sua estrutura de trabalho, ter um contato mais privativo em relação à família. Temos uma UTI pediátrica, né, Brunelli, que tem, inclusive no andar de cima, área de descanso para a família. Imagina isso, né? Ninguém pensa nisso. Quarto para a mãe descansar. A gente pensa naquela cadeira desconfortável. Isso, ou o leito, né? E o leito com a estrutura, os médicos, os profissionais. Isso. Geralmente os hospitais têm área de repouso para os profissionais da saúde, né? Para a área médica. Mas não, nós fizemos a área restrita, uma área de acolhimento, né? Um quarto lá para a mãe, um quarto separado para os pais, porque às vezes são internações longas, cirurgias cardíacas em crianças e tudo mais. Então, essa situação não é só o paciente em si e a doença, o problema técnico. Existe uma questão de você entender o que as famílias precisam, principalmente, por isso que a gente fala muito dessa alta complexidade, que ela tem que estar ligada a uma estrutura de atendimento que faça sentido, né? Então lógico, é um processo, isso a gente ainda não conseguiu, né, Brunelli? Todas as áreas do hospital, essa modernização, mas temos áreas que já mostram passo, isso né? Justamente de uma maneira o passo clara. de formiga Isso, que a gente estava exatamente. comentando fora do ar, né? A gente conversou bastante aqui fora do ar antes do programa começar, que é um passo a passo, é um passo de cada vez em todos os sentidos, né? Para a própria administração do hospital também conseguir dar conta de todas essas questões. Agora, o Brunielli, pensando, né, em tudo isso que o Dr. Aguinaldo comentou, sobre pensar no acompanhante, pensar na família, no caso de um atendimento pediátrico, tudo isso reflete no tratamento clínico dos pacientes também, não é? Você tem percebido isso? Com certeza. Hoje, todas as vezes que a gente entra um paciente no nosso pronto atendimento, não é só um atendimento de porta, né? Hoje o paciente, a gente tem essa missão dentro do hospital de tentar direcioná-lo da melhor forma até uma alta segura, né? Então, dentro do hospital, com a complexidade que nós temos à disposição, então hoje você passa por um pronto atendimento e aí você tem uma gama de exames, um parque tecnológico para exames muito grande. Então, a gente consegue fazer diversos exames de imagem, laboratoriais, uma área de enfermarias e UTIs, como o doutor Aguinaldo falou, a questão da UTI pediátrica, neonatal, né, a parte cardiológica, clínica e cirúrgicas.
então o centro cirúrgico, centro obstétrico. Então, uma complexidade, uma rede para a gente ter esse apoio dentro para esses pacientes que passam pela porta. E se houver necessidade, ainda assim, que não de uma internação, mas de uma condução ambulatorial, nós temos a unidade ambulatorial, que é o centro clínico, para a parte convênios e privados, então que consegue absorver com mais de 30 especialidades para fazer esse atendimento ambulatorial na parte de convênio privado. Então, a gente consegue não só na porta, mas na enfermaria, UTI, centro cirúrgico. No pós-porta, né? Exatamente. É essa alta segura, fazendo esse direcionamento adequado desse paciente e dando essa tranquilidade para o acompanhante de que tudo que a gente tinha ali à disposição foi ofertado, né? A gente fala hoje de atendimento aí a 30 convênios, né? Pelo menos 30 convênios. Entre eles, os principais, nós temos o atendimento à Unimed, Bradesco Saúde, a Mil, mas o céu é o limite, podemos dizer assim, talvez. Há muitas oportunidades. A PUC é uma A janela de instituição... negócio ainda é muito grande. Sim, né? sim. A gente tem uma demanda. Claro que outros clientes nossos, e aí a gente tem uma questão do trabalho em conjunto da sociedade, principalmente com os empresários, né? Então, uma grande parte desses clientes, na verdade, são as empresas, principalmente daquela região ali próxima a Anhanguera, mas que tem nos seus colaboradores um plano de saúde, né? Que é a coparticipação, que as pessoas acabam sendo mais contempladas, né? Esses são os clientes e essa proximidade, muitos empresários da região ali, dessas empresas, desde as pequenas, médias e as grandes também, elas colocam na PUC ali a proximidade e a oportunidade de cuidar bem dos seus colaboradores, né? Então os RHs trabalham também com o nosso hospital, sempre com o objetivo de devolver esse colaborador com saúde, de volta às suas funções, do seu trabalho, né? Então vai muito além, né? Você vê que até essa estabilidade financeira e o crescimento da região favorece a gente a poder crescer com sustentabilidade e ampliar. Penso que o Hospital PUC Campinas está instalado, pensando ali na região do Campo Grande, né? Há 45 anos atrás, aquela região não tinha nada. Aquela região era mato. E hoje é uma das maiores regiões aqui da cidade de Campinas. Então acabou sendo também um posicionamento muito estratégico, né, pro hospital. Vamos fazer mais um rápido intervalo. A gente continua essa conversa daqui a pouquinho. Até já. CBN Saúde Especial, em parceria com o Hospital PUC Campinas, está de volta, a reta final aqui do nosso programa. A gente está conversando com o Dr. Agnaldo Pereira Catanos, que é superintendente do Hospital PUC Campinas, e com a Bruniele Fantin, que é gerente de enfermagem de convênios. A gente falou agora há pouco sobre essa questão do atendimento a convênios, né, falando sobre as empresas que têm procurado cada vez mais o hospital. E aí, o Bruniele, queria entender um pouquinho, a gente até comentou que o céu é o limite, né, para atendimento de convênios, mas também é possível um atendimento particular, e essa também é uma questão bastante importante e que o hospital lida com isso com excelência, né? Com certeza. Toda a estrutura, ela é ofertada, né, para todo mundo. Para todo mundo. Então, todo o acesso dos pacientes que tem as operadoras, mas o particular ele tem acesso a todas as inúmeras especialidades que nós temos dentro da instituição para poder atendê-los. A gente falou aqui de cardiologia e oncologia, mas tem também, são 30, se eu não me engano? Tem outras áreas, a própria pediatria, né? Ginecologia, obstetrícia, a neurologia e neurocirurgia. Então, ortopedia, urologia, gastro. Urologia tem uma demanda grande de pronto atendimento, sabe? É verdade, tem uma questão da nefropatia, pedra no rim, essas exatamente. coisas, né? Tem bastante. Agora, doutor, pensando aqui, né, a engrenagem financeira de um hospital filantrópico, a gente não tem noção, né? E eu digo a gente por eu me incluir nisso também. Muitos são empresários, sabem como lidar com a gerência financeira de uma empresa, mas a gerência de um hospital, ela é talvez mais complexa, não é? O negócio saúde hospital ele é complexo porque no seu processo todo, ponta a ponta, né, em relação ao atendimento, envolve vários outros micronegócios lá dentro, em relação à hotelaria, tem ensino e pesquisa, né, tem também uma grande farmácia, né? Nós mexemos com entrada e saída de medicamento com uma certa
eficiência e segurança no controle e rastreabilidade disso tudo. Então, é quase uma cidade, né? Se a gente for analisar, é uma cidade. É uma cidade, mexe principalmente com o desenvolvimento de pessoas, né? Então, famílias e tudo mais. Abastecimento de água, tratamento de água. Tem isso tudo. E né? resíduo, né? Então, resíduo. Não é fácil você conduzir ou inaugurar e tocar um hospital. Ele tem a complexidade quase muito semelhante de uma microcidade dentro dele. E que a gente tem que ver tudo com muita cautela e cuidado, com gente muito competente, porque envolve segurança, acima de tudo, né? A PUC Campinas, ela é uma instituição da Arquidiocese e a gente tem muito orgulho, não só pela missão que nós temos, mas um hospital filantrópico, os recursos, eles são para investimento para a própria comunidade, para a instituição, para poder ampliar o acesso em serviços e utilidades para própria população de Campinas. A PUC Campinas e o Hospital PUC agora temos também a integração em breve da maternidade de Campinas para dentro do sistema PUC Campinas. Isso é um patrimônio para Campinas e região, né? Quem não teve um familiar, quem não teve um filho, um parente, um pai, uma mãe que passou, pode ter sido aluno, pode ter tido algum serviço diretamente conosco lá, né? Então é um patrimônio que a gente tem um orgulho de cuidar e Campinas de profissionais também, formação né? de muitos profissionais, né? Eu conversando com o pessoal do Hospital Maternidade, a gente estava comentando justamente isso. O fato de ter a graduação acontecendo ali junto no mesmo espaço, ela permite com que os médicos que sejam formados ali já tenham a experiência real. É óbvio que na medicina tem isso, né? Que tem a própria residência, mas desde o começo da faculdade, da graduação, já tendo esse contato, isso pode fazer uma diferença bastante importante. E é um contato muito integrado de uma forma que é quase... nós temos a universidade e o hospital, então duas situações que se conectam de uma forma tão intensa que o aluno ele se sente pertencendo àquele sistema, né? Eu dou aula lá há mais de 15 anos como professor e os alunos junto com os docentes e os assistentes, eles têm um dinamismo nos atendimentos, assim, um aprendizado. Isso agrega muito valor no desenvolvimento e na formação. Nós temos que nos preocupar com a formação desses profissionais para o futuro. São eles que vão cuidar da saúde desse país, então a gente precisa levar isso com muita seriedade. A pós-graduação, com as residências, né, e todas as especialidades. Um país com esse porte, com essas demandas sérias que nós temos na saúde, então a gente tem que cuidar disso de uma forma responsável. E a PUC Campinas tem no seu DNA a formação de grandes líderes na cidade, né? O nosso prefeito, Dário, foi um aluno PUC Campinas, né? Grandes empresas da região e fora daqui, né? Aqui na CBN deve ter muitos profissionais formados lá e carregam esse diploma. Eu sei de pessoas em São Paulo, fora do país, que têm orgulho de ter passado na PUC Campinas. E nós que estamos lá agora com essa responsabilidade, né, Brunelli? Temos que, além de cuidar da saúde das pessoas, cuidar da formação das pessoas. Né? Agora eu vou pegar vocês, Brunielli. Pensando na enfermeira e pensando quando você se formou e olhando onde você está hoje e levando tudo isso em consideração, esse é o seu legado? Esse é o meu legado. Felipe, eu vim de uma cidade muito pequena, né, lá mais para o interior do estado, de 33 mil habitantes. Então, é um bairro daqui de Campinas, né? E eu não imaginava, não fui uma formada, né, pela faculdade, pela Universidade PUC, mas isso parece que vai entrando na gente, né? Então, esse DNA, a gente vai compartilhando tanto que eu hoje 17 anos dentro do hospital, então eu percebo o quanto que um profissional que vai trabalhando e tendo contato com outros profissionais e vai fazendo essa disseminação de conhecimento, compartilhando as experiências e sempre em busca, com foco no mesmo objetivo, né? Isso que é o mais importante, tá todo mundo olhando e remando na mesma direção. Então faz com que a gente avance da melhor forma possível, né? Onde o nosso maior foco é o paciente, né? Da melhor forma possível, um atendimento humanizado, seguro, eficiente, né? Então, hoje, como gestora de uma unidade, né, de algumas unidades de convênio, mas que compactuo com outro trabalho, com outros
gestores de outras áreas, é todo mesmo, em prol de um único objetivo. Então, sim, é o meu legado. Doutor Aguinaldo, neurocirurgião, atuante ainda, observando hoje do ponto de vista da superintendência, esse é o legado? Esse é parte do legado, né? Quando a gente consegue agregar valor, você vê a Brunelli, ela é um talento e ela representa aqui um celeiro de talentos. E a gente fica muito orgulhoso. Nós temos muitas lideranças lá, né, Brunelli? Temos. Senão a gente não dá para convidar aqui, que você ia fazer uma mesa gigante, aqui, uma As redonda. nossas reuniões tem alguns momentos que são uma turma bem... Mas para a gente até ter a tranquilidade de estar aqui com vocês novamente, né, e ter essa parceria bacana com a CBN, né? A gente tem muita gente lá trabalhando, muita gente capacitada, muita liderança, Com né? certeza. E eu acho que a missão e o propósito, esse está dado. Né? E trabalhar numa instituição filantrópica onde tem esse alinhamento com as lideranças do seu propósito, isso é muito interessante, é muito bacana mesmo a conexão, tudo aquilo que a gente precisa corrigir rota fica mais fácil. Né? Agora, o que a gente espera é conseguir entregar cada vez mais, né? A gente espera deixar mais legado, a gente espera atender e chegar num nível de serviço assim, cada vez melhor. A gente sabe que tem uma jornada longa, né, Brunelli? Nós não estamos ainda satisfeitos, a gente acha que a gente precisa atender melhor a expectativa da população. E por um lado é até bom sentir isso, né? Para poder justamente certeza. se reinventar, a gente acha que Todos precisa os dias, inovar. né? todos os dias. A rapidez do atendimento, a gente precisa avançar. A gente tem agora um desafio com a maternidade de Campinas também, para colocar ela num patamar onde Campinas merece, sabe? Então mas tem gente, tem vontade, tem conhecimento, tem a parceria com vocês e a gente agradece. A gente que agradece também, e agradecendo a sua participação hoje aqui, doutor Aguinaldo. Muito obrigado. Eu que agradeço, gente, mais uma vez. Obrigado. Brunelli, muito obrigado. Obrigada pela oportunidade. Encerrando aqui o CBN Saúde Especial. Só dá um telefone aqui para você fazer agendamento de consultas e exames, seja particular ou então você que é gestor de RH, você pode ligar no 3112 1628. 3112 1628, DDD 19, evidentemente, aqui na cidade de Campinas. CBN Saúde fica por aqui com os trabalhos técnicos do Jason Santos. A gente se encontra segunda-feira, às 6 da manhã, no Jornal da CBN.